Começamos esta edição indo direto a Brasília, onde o ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, passa agora pela sabatina de senadores. Esse é o primeiro passo para que ele assuma o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A repórter Selma Dias está no Senado e acompanha desde cedo toda essa movimentação. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você e a todos. Olha, a segurança aqui no Senado foi bastante reforçada por conta da sabatina. No plenário só puderam entrar jornalistas, assessores e convidados autorizados. O ministro licenciado Alexandre de Moraes chegou com 20 minutos de antecedência. Ele veio acompanhado da esposa e também de alguns assessores. Ele que foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal, no lugar de Teori Zavascki. No início dos trabalhos houve aí um princípio de tumulto, porque alguns deputados do PSOL tentaram entrar na CCJ portando cartazes contra a nomeação de Moraes. Aí houve um pequeno desentendimento ali com a segurança, mas o problema foi resolvido e os deputados rapidamente saíram do plenário. E aí, logo em seguida, no início, os senadores da oposição apresentaram questões de ordem para tentar suspender aí essa sabatina. Só que essas questões de ordem foram todas negadas. Numa das alegações, eles disseram que a esposa de Moraes, atuando como advogada junto ao Supremo Tribunal Federal, não poderia, que essa informação, na verdade, teria de ser informada por Moraes e, no caso, ele teria omitido essa informação. E aí, depois de todas essas negativas, desses pedidos de ordem, desses pedidos aí de adiamento da sabatina, a sessão realmente começou e aí Moraes pôde usar a palavra, falou por cerca de 30 minutos. Logo em seguida, o relator, o senador Eduardo Braga, fez uma breve exposição sobre o parecer, disse que Moraes reúne requisitos técnicos para assumir o cargo de ministro e aí ele já direcionou perguntas que foram feitas pela sociedade civil ao ministro licenciado Alexandre de Moraes, inclusive uma pergunta que trata então sobre a atuação da esposa de Moraes junto ao STF. Vamos ouvi-lo. Obviamente, todos, se Vossas Excelências entenderem que é o caso de minha aprovação pelo Senado Federal e em assumindo o cargo, o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, obviamente por uma vedação legal. Todos os casos, não só em que a minha esposa tem atuado, mas que o escritório tem atuado. O escritório é o artigo 144, inciso 1º, do novo Código de Processo Civil, e o cônjuge é o artigo 144, inciso 3º, parágrafo 1º do mesmo Código de Processo Civil. Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Alexandre de Moraes também falou sobre a política brasileira de combate às drogas e defendeu a prisão de traficantes ligados ao crime organizado. Vamos ouvir. Esse que antes da lei em 2006 era tipificado como usuário, passou a ser tipificado como traficante. Nós temos hoje cadeias lotadas, abarrotadas de pequenos traficantes, e os grandes traficantes continuam soltos. Vejam a gravidade: de cada 10 mulheres presas, 7 são presas por tráfico. Dessas 7, se uma realmente for traficante, é muito. O que eu insisto, sem entrar no mérito da discussão da descriminalização ou não, é que é essencial, para qualquer que seja a posição ideológica, é essencial nós focarmos no traficante, naquele da criminalidade organizada, porque esse não pratica só o tráfico, ele pratica o tráfico de armas, ele pratica quase 1/3 dos homicídios no Brasil são praticados pela criminalidade organizada ligada ao tráfico de drogas, e nós temos que fazer essa separação.